Olá, tema de hoje: por que Deus permite o sofrimento? Antes de eu abordar esse tema, inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Por que Deus permite o sofrimento? Vamos voltar lá atrás, na época de Adão e Eva. Deus queria mostrar para a humanidade que o pecado traz consequência, e grave. Vamos voltar lá atrás. Quando Deus liberta o povo do Egito, o povo faz uma aliança com Deus. Mas no decorrer da caminhada, o povo desobedece a Deus. Sobre o povo vem peste, cobra e muito mais. O pecado traz consequência. Deus queria mostrar para a humanidade que o pecado, ele custa caro. Deus, muitas das vezes, mandava os profetas para falar com o povo. Ao invés de ouvir os profetas, o povo preferia matar os profetas de Deus. E a ira de Deus caía sobre o povo. Se você ver o Velho Testamento, você vai ver várias vezes a ira de Deus caindo sobre o povo. Doença da hemorroida, e muito mais. Peste, fome e muito mais, causada pelo pecado. Desobediência do povo. Quando o sofrimento vai acabar? O meu, o seu e de outros mais. Quando nós obedecer os mandamentos de Deus. Quando nós obedecer a palavra de Deus. Quando nós começar a fazer o que Deus quer, o que Deus manda. Quando nós começamos a andar nos caminhos de Deus, ouvir sua voz, fazer o que Ele manda, obedecer sua palavra, o sofrimento só vai acabar quando eu trilhar nos caminhos do Senhor. Quando Israel estava com Deus, tudo dava certo. Mas quando Israel transgredia a lei de Deus, tudo dava errado. Tudo dava errado. Então Deus permite sofrimento para quê? Para nós reconhecer que o pecado traz consequência. O pecado traz sofrimento, traz tristeza, traz a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. Quantos israelitas morreram no deserto pela desobediência a Moisés, o profeta de Deus? Toda vez que você desobedece a Deus, que você não faz o que Deus quer, não obedece os mandamentos de Deus, você está sujeito ao pecado. E o pecado traz consequência grave. O pecado só vai acabar, o sofrimento só vai acabar quando eu
começar a caminhar, obedecer, fazer, servir, cultuar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quer sair desse sofrimento? Qual o sofrimento que está te afligindo? Que bateu na sua porta? Foi o câncer? Seu marido te largou? Sua esposa te largou? Sua empresa vai de mal a pior? Qual o sofrimento? Que tipo de sofrimento que você está enfrentando? Não tem como você vencer esse sofrimento sem Jesus, sem Deus. Se com Deus já está difícil, imagina sem Deus, imagina sem Jesus. Eu convido você a sair desse sofrimento. E para sair desse sofrimento, você tem que obedecer, cultuar, aceitar, trilhar nos caminhos do Senhor. Então, o livro de Isaías, em vez de ouvi-los, eles perseguiam e às vezes matava os mensageiros e rejeitava a sua oferta de Judá. Estendia a mão todo dia a um povo rebelde. Isaías 65, versículo 2. Povo rebelde, povo de dura cerviz, povo que prefere trilhar no pecado, agradar o diabo, do que fazer a vontade de Deus. O pecado, o sofrimento só vai parar quando eu obedecer, aceitar Jesus como Salvador da minha vida e obedecer às leis de Deus, os 10 mandamentos, né? Então, Elias foi morto, Jeremias morreu, apóstolo Paulo, mataram o apóstolo Paulo, João, mataram o apóstolo João, Mateus matou os discípulos Mateus, Tomé matou Tomé, matou Jesus, matou Estevão, matou Abacuque, matou Elias. Era um mensageiro de Deus. Mas o povo, em vez de ouvir os mensageiros de Deus, matava os mensageiros de Deus. Quando o sofrimento vai acabar? Por que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento para o povo entender que o pecado traz sofrimento e o sofrimento só vai acabar quando você obedecer os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. Um abraço, fica com Deus. Inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like.